Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Chegando aqui, live 1228, graças a Deus. Bom é o Senhor que nos traz aqui, né? Bom é o Senhor que cuida de nós todos os dias, tem nos abençoado, tem cuidado de nós de uma forma tão linda, tão singela, tão maravilhosa, né? Esse Deus é muito bom servir a Deus, é muito bom ter esse tempo com Ele. Agradeço você que está chegando aí com a gente. Thaís chegou aí, Deus abençoe você, Thaís. Estou muito felizes aí com vocês aí chegando aí na igreja, né? Conhecendo, bebendo um pouquinho daquela água, né? E a gente está muito feliz com a família. Espero que dê tudo certo, que seja uma bênção, né? Essa passagem de vocês pela igreja aí, que Deus esteja abençoando cada culto, cada momento, né? Esse é o nosso grande propósito, a igreja Restauração em Vida. O nosso grande propósito é trabalhar com vidas. E Yolanda chegando aí, a Júlia chegando aí, Deus abençoe você, Júlia, também, Deus abençoe, pessoal chegando, e a gente tem uma palavra de Deus hoje para a gente degustar, né? A gente se alimentar dela, né? Ontem eu falei aqui, é Tati, desculpa, é verdade, é Tati, perdão, é isso aí mesmo, eu estou feliz com esse pessoal, conhecendo a casa de Deus, né? A igreja Restauração em Vida, uma casa de paz. A gente procura fazer daquele lugar uma casa de paz, um lugar bem abençoado por Deus. Então, nós estamos, ontem eu falei aqui a respeito de nós estarmos tendo coragem, perdendo o medo de começar algo, né? Como aprender a perder o medo de começar algo, né? A gente falou um pouco sobre isso ontem. A Gisele também chegando aí, né? Marlon também chegando, coisa boa demais, o pessoal tudo chegando, isso é muito maravilhoso. Então ontem a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre perder o medo para começar algo novo, porque é nosso mesmo, né? A gente tem medo daquilo que a gente não tem controle. Você já parou para pensar nisso? Por isso que a gente não gosta de coisa nova, porque o novo, ele me assusta, porque eu não tenho controle sobre ele, e tudo que eu não tenho controle, aquilo me dá medo, né? Eu trabalhei durante muitos anos com autoescola, né? Então ensinava pessoas, trabalhava com pessoas, eu não ensinava diretamente, mas eu trabalhava com pessoas que estavam ali aceitando um novo desafio, para começar algo novo. Então elas chegavam assustadas, por quê? Porque algumas delas nunca tinham sentado no banco do motorista, né? Estavam acostumados a ser passageiros, mas não estavam acostumados a ser motoristas. Então era difícil, e era interessante que a gente era o primeiro contato, porque a gente trabalhava assim, bem na recepção, bem no balcão, como o patrão costumava dizer. Então a gente era o primeiro contato para essas pessoas, e elas perguntavam assim: é muito difícil? Ai, como que é isso? Eu morro de medo, não sei o que. E a gente sempre falava isso: olha, é porque você não conhece. Mas quando você passar a conhecer, por isso que tem o simulador, por isso que tem tudo isso, que é para você ir se familiarizando com o veículo antes de você começar a dirigir. E quando você começar a dirigir, o medo já diminuiu, porque você já fez alguns testes, já fez lá como brincar lá no videogame, no simulador e tal. Então isso vai mudando a gente. Então o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele faz isso com a gente. Ele cuida de nós dessa forma. Ele vai nos dando pequenas experiências, e através dessas pequenas experiências a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Por isso que ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Ninguém nasce já pronto
Não é verdade? Se nascer grande é uma anomalia, é alguma coisa muito errado. Nada começa de cima, né? Tudo começa de baixo. Então a gente aprendeu ontem um pouco sobre perder o medo de iniciar alguma coisa nova, perder o medo de de avançar. Mas, perdão, existe um algo que também é importante para a gente falar aqui um pouquinho, que é a respeito do que é do permanecer. Ontem eu estava meditando muito sobre isso à tarde, à noite eu fui orar um pouco também, e veio muito ao meu coração essa coisa, porque às vezes nós somos ousados para começar, mas nós não somos tão ousados para dar continuidade, né? A gente se deixa desanimar, a gente se deixa desestimular, nós damos lugar ao amanhã eu faço, ou perdi a vontade. E eu gosto de falar muito sobre isso. Por quê? Porque é normal na nossa vida a gente começar algo e parar. Mas não deveria ser normal. A gente acha normal, mas não deveria ser normal. O normal é você começar e ir até o final daquilo. Terminar aquilo, como Paulo fala. Eu prossigo para o alvo. Eu estou indo adiante. Por quê? Porque parar para nós hoje, desistir, está sendo meio que normal. Mas o normal de Deus, a proposta de Deus para nós é que a gente continue, não que a gente pare. Eu costumo dizer aqui, você que me ouve sempre, está sempre me ouvindo falar, que quando nós começamos algo, nós não podemos colocar a opção desistir. É esse que é o problema. O problema é que a gente coloca lá nossas metas, mas entre essas metas, nós colocamos a opção desistir. Não é? Tem gente hoje casando e dizendo assim, se não der certo a gente separa. Cara, você já colocou uma opção. Para pensar que quando você tem a opção desistir, qualquer coisa você vai para esse lugar, o lugar da desistência. Sabe, eu estava lendo um livro, ainda estou, né? Porque é um livro científico, então você não lê, você estuda ele, né? Então eu estou lendo um livro de Daniel Goleman. Ele fala o seguinte, que quando sobre neurociência, ele fala que quando eu coloco nos meus projetos, quando eu coloco nos meus planos, quando eu coloco nos meus propósitos a opção desistir, a partir daquele momento, o meu cérebro já trabalha nisso. O meu cérebro, todas as vezes que eu sentir uma dificuldade, todas as vezes que eu passar por uma luta, o meu cérebro vai me levar para aquele lugar, desistir. Desistir, porque eu dei essa opção desistir. Mas quando você não dá a opção desistir, então você se sente mais corajoso e se sente mais determinado a seguir, porque não tem o desistir. Não existe o desistir. Ontem eu saí para caminhar. Eu fui fazer uma caminhada e não me atentei que estava bastante calor, muito calor. E eu, após andar mais ou menos uns 40 minutos ou mais, já quase uma hora ou mais já, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tá longe ainda de casa, que eu tinha andado para longe, tá longe ainda de casa, eu vou ter que voltar isso aqui, meu pé já estava doendo, eu já estava cansado, as pernas doendo, e aí eu olhava e dizia assim, cara, não tem como desistir disso aqui, não tem como desistir, porque eu não tenho celular, que eu não levei celular, eu não levo celular, eu não tinha dinheiro,
para pegar um ônibus, para pegar... Não tinha nada. Não tinha nada. Então não tinha opção de desistir. A opção era continuar. A opção era ir até o fim. E por que eu estou falando isso aqui para você? Estou falando isso para você porque, como eu postei, algumas pessoas já viram e já curtiram. Eu postei isso hoje de manhã em algumas redes e outras e ontem em algumas outras plataformas. Eu postei algo dizendo assim: se você está passando pelo pior momento da sua vida, se você está passando pela pior fase da sua vida, a opção é não parar. A opção é não desistir, porque ela vai passar. Se você parar no meio da dificuldade, ela te consome, ela te afunda, ela te leva para baixo e você morre e acaba por ali. Mas se você estiver passando pelo seu pior momento, pelo momento mais difícil da sua vida, o propósito, a minha palavra para você é: não pare. Continue se movendo. Continue, porque a chance de você sair desse deserto é muito maior do que você ficar parado. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui agora? Nós queremos parar na hora da dificuldade. Enquanto Deus fala: seja forte e corajoso. Prossiga. Ele falou isso para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Vai ter dificuldade, vai ter luta. Você vai enfrentar cada gigante, cada muralha, você vai enfrentar coisas terríveis. Mas quando você enfrentar essas coisas terríveis, esse tempo terrível, não pare. Continue caminhando. Porque é o movimentar, o Espírito Santo está falando aqui conosco, é o movimentar é que vai fazer você permanecer em cima. É que vai fazer você permanecer de forma que você não se submerja, que a água você não vai submergir. O fogo não vai te queimar, porque ele diz assim, o que diz Isaías? Isaías fala assim: quando você passar pelas águas, ela não vai se submergir. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te consumir, não vai te queimar. O que ele está falando? Ele não está falando assim, quando você ficar na água. Ele não está falando quando você ficar no fogo. Não, ele diz quando você passar. Quando você passar. Então, você vai passar por esse momento de dificuldade. Você vai passar por esse momento tão difícil para a sua vida. Talvez um momento que você olha e diz assim: não tem como sair disso. Só não tem como sair se você parar. Mas se você continuar, você vai chegar nas margens para a glória do nome do Senhor. E eu quero profetizar isso na sua vida. Se você não parar, você vai chegar nas margens. E quando você chegar nas margens, Jesus está lá com você, assim como ele esteve com você nadando, com você no meio da dificuldade. Deixa eu dizer algo aqui para ti. Quero ler algo aqui que está no livro de Gálatas. E ele fala algo muito interessante, que às vezes a gente não se atenta. Gálatas capítulo 6, verso de número 9. Diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem. Olha que lindo isso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ah, meu irmão, essa palavra é uma palavra poderosa. Essa palavra é uma palavra que nos ensina coisas que a gente nunca imaginou. Olha como ele é muito claro. Ele está dizendo: continue fazendo o bem.
porque você vai ceifar. O que ele está querendo dizer? Continue caminhando. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Continue no propósito que Deus tem para a tua vida. Continue. Senhor, mas está difícil. Ele diz, mas continue. Porque você vai colher os frutos. Vai colher os frutos. Mas ele diz assim, se você não desfalecer, se você não desistir, se você não decidir voltar atrás, se você não decidir desanimar. Deixa eu dizer algo para você que a gente ouve aí nessas internet da vida, mas que cabe muito bem para nós. Tem horas que a gente não quer fazer. Tem hora que a gente não está com vontade. Mas aí tem que ir sem vontade mesmo. Os atletas chamam isso de disciplina. Ou você acha que todo dia o atleta acorda dizendo assim, uau, hoje eu vou correr 10 quilômetros, que alegria, que coisa maravilhosa. Não, não é todos os dias. Nós temos os nossos altos e baixos. A nossa fé é assim. Nem todo dia a gente acorda cheio de fé, dizendo, Deus vai fazer, eu vou orar e eu tenho certeza, esse gigante vai cair, essa montanha vai ter que se mover. Não, nem todo dia a gente está desse jeito. Mas o dia que você não estiver cheio de fé, vá pela esperança, vá pela confiança. Vai pelo propósito de que Deus colocou na sua vida. Sabe, tem dia que a gente vai trabalhar, e você não vai trabalhar porque você está gostando, você vai trabalhar pelo salário, ou não é? Tem dia que se você pudesse, você não levantava da cama, você ficaria na sua casa com a sua família, mas aí você vai por causa do seu salário. Você não vai porque você está gostando, você vai porque você precisa. Ei, ele está dizendo aqui, continue caminhando, continue fazendo bem, continue no propósito para qual você foi chamado, continue no propósito para aquilo que Deus colocou na sua vida, para aquilo que Deus determinou, para essa caminhada que ele tem para você. Porque ele diz assim, se você não desfalecer, você vai colher os frutos. Então é assim, tem dias que a gente vai com alegria e tem dias que a gente vai chorando. Como diz o salmista, né? Que eles iam chorando, derramando as suas lágrimas, aqueles que caminham, colocando a preciosa semente. Sabe? Ele diz que vai voltar, mesmo com... regando com as suas lágrimas. Sabe, é um poema lindo. Regando com as suas lágrimas. Tem dia, meu irmão, que os propósitos que Deus coloca na nossa vida, que nós temos no nosso coração, nós regamos com as nossas lágrimas. Regamos com as nossas lágrimas. Tem dia que não é com sorriso, tem dia que não é aplaudindo, tem dia que não é recebendo elogios, tem dia que é regando com as lágrimas. Como diz o salmista, um dia ele olhou e disse assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque um dia nós o louvaremos. Porque tem dia que a alma está abatida, mas a palavra é, não pare. A palavra é, não desista. A palavra é, não desanima. Parado é que não se resolve nada. Parado é que a gente não vai a lugar nenhum. Parar no meio do caminho afunda. Sabe? Eu me lembro quando meu pai foi me ensinar a andar de bicicleta. E eu me recordo, era uma bicicletazinha pequenininha que a minha avó tinha me dado. Eu ganhei da minha avó essa bicicleta, eu não esqueço jamais isso. Lembro até da cor da bicicleta, era azul e branca. E ela era meio estranha assim, porque ela não tinha freio, era freio assim, era o freio, você virava para trás assim, eles falavam que era freio de pedal, era um negócio assim meio estranho.
E meu pai foi me ensinar, porque eu andava com as rodinhas. Tinha as rodinhas que me equilibravam. E um dia meu pai disse assim, cara, você já está grande e a gente precisa tirar essas rodinhas dessa bicicleta e você precisa andar sem rodinha. Ei, eu não sei ou sei, porque nada que Deus fala com a gente é do nada. Mas Deus está dizendo para você hoje, é hora de tirar as rodinhas. Tem horas na nossa vida que a gente precisa tirar as rodinhas, irmão. Tirar as rodinhas, irmãs. E mas aí quando meu pai tirou as rodinhas da bicicleta, eu não conseguia equilibrar. Eu dava 2 pedaladas, pum, pedalava, parava, aí caía, ia para um lado e para o outro. Aí meu pai falou assim, eu me lembro como fosse hoje. Isso tem, bom, se eu tenho 62 anos, você imagina quanto tempo isso tem. Tenho para mais de 55 anos tranquilamente. Mas eu me recordo da voz do meu pai. Ele disse para mim assim, ele me colocou numa rua, era até de terra. Ele me colocou numa rua e ele disse assim para mim, ele falou, olha para frente e pedala. Se quiser desequilibrar, pedala mais ainda, ele falou. Se começar a balançar para um lado ou para o outro, ele falou, pedala mais forte. Porque quanto mais você pedalar, mais ela vai se equilibrar. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Volto a dizer para você. Aí ele me empurrou. Ele me ajudou a empurrar e ele gritava, pedala, 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 pedala. E eu comecei a pedalar. Comecei a pedalar e eu via que quanto mais eu pedalava, mais velocidade pegava a bicicleta, mais eu conseguia me equilibrar. E eu gostei daquele negócio. E eu me animei com aquele troço. E ali eu tive a maior lição da minha vida. Que é o que eu vou falar para você. Que é o que a gente sabe com quem anda de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Se você parar de pedalar, você cai. Outro dia eu estava falando para o meu filho, para os dois, para o Rodrigo e para o Gustavo. O Rodrigo inclusive está tirando habilitação de moto, para pilotar moto, e eu já piloto moto desde os 18 anos de idade, e eu disse para ele assim, moto, cara, moto é tranquilo, se ela estiver em movimento. Agora, moto parada, é horrível de você controlá-la. Quanto maior ela for, mais dificuldade você tem para controlar ela parada. Agora uma moto de 300 quilos, ela andando, você vira para cá, vira para lá, vira para lá, vira para cá, e numa velocidade legal, você vai virar. Agora se você ficar tentando manobrar ela parada, ou numa velocidade muito pequena, você não consegue equilibrar ela. Quando você para, você cai, você vira, a moto vira e você não consegue. Ei, eu quero encerrar essa palavra aqui com você, falando sobre isso. Não pare. Quanto mais você fizer, mais equilibrado você vai estar. Quanto mais você correr, mais força você vai ter para permanecer em pé. Diferente do que o inimigo diz para nós, que devemos parar, que é hora de desistir, que não adianta tentar. Não. Deixa eu dizer para você, continue nadando. Está pescando? Continue pescando. Está orando? Continue orando. Está correndo? Continue correndo. Mas pastor, eu estou passando pela melhor fase da minha vida. Talvez você esteja passando pela pior fase da sua vida, na sua família. Talvez no casamento. Talvez até um momento espiritual. Pior fase da sua vida você está passando. Financeira. Deixa eu dizer para você, não pare. Continue correndo. Continue pedalando. Continue nadando. Continue jogando a isca. Sabe, é isso que vai te dar força. E é isso que vai fazer você permanecer. É isso que vai mudar a sua história. Amém? Então fique com essa palavra. Gálatas 6, 9. Vou repetir para você. Gálatas
Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ei, tem prêmio para você lá na frente, tem vitória lá na frente, tem recompensa para você lá na frente. Quando eu penso nisso, eu penso em tantas histórias que já aconteceram comigo, que eu poderia ficar aqui contando para você, tantas delas, e como é lindo, porque a gente não é sobre o valor daquilo que você vai receber lá na frente, é o prazer de dizer, cheguei no final, eu não desisti, eu não desfaleci, eu alcancei. Eu fico pensando em Josué, em Caleb, eu fico pensando em Davi, eu fico pensando, sabe, eu não desisti, eu fui até o final e recebi a vitória. Continue pedalando. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, glorificamos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por esse tempo aqui que nós estamos. Obrigado, Senhor, porque nenhuma dessas pessoas que estão aqui ou passaram por essa live ou vão assistir essa live num outro tempo, num outro lugar, numa outra rede, não importa. Eu agradeço, Senhor, porque essas pessoas não desistiram, porque essas pessoas permaneceram pedalando, elas continuaram correndo, elas continuaram andando, elas não aceitaram a opção desistir, elas não aceitaram a opção parar, elas olharam para o Senhor e fizeram como Paulo falou, eu prossigo para o alvo, na vocação daquilo que Deus me chamou, às vezes semeando e chorando, às vezes rindo, me alegrando, às vezes totalmente motivado, às vezes nem tanto assim, mas em nenhum momento eu desisti, porque a tua palavra, Senhor, nos ensina que aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, não é digno daquilo que está fazendo. Senhor, quando nós olharmos para trás, que seja apenas para nós percebermos o tanto que nós já caminhamos com o Senhor, mas que nós voltemos a olhar para frente e possamos colocar em nosso coração que o melhor do Senhor ainda está por vir para a nossa vida. Então, eu encerro essa live agora, dizendo para você, não pare, não desista. O melhor de Deus ainda está lá na frente. Você ainda não viveu o melhor de Deus. O melhor de Deus está lá na frente, está à tua espera. Aquele que não desistir, aquele que não parar, ceifará das bênçãos de Deus para a sua vida. Deus abençoe você. Um beijo enorme no seu coração. Amanhã, quarta-feira, a gente volta por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que tenha uma tarde assim esplêndida, cheia da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém? Live gravada. Você pode passar para quem você quiser. E tenho certeza, grandes coisas tem o Senhor para fazer por nós, através de nós e em nós, né? Porque esse Deus é um Deus completo, né? Que coisa linda esse nosso Deus, né? Um Deus completo. Não só trabalha em nós, mas Ele trabalha por nós e trabalha através de nós. Amém?
Beijo enorme no coração de vocês. Uma ótima tarde. Aproveita o sol antes que chegue a chuva. Tchau, tchau. Até mais. Beijo enorme.